Paz de Jesus, estamos ao vivo aqui na sede da Identidade Church para falar um pouquinho sobre algo que aconteceu ontem no culto. Algo tremendo aconteceu. Pietro está aqui comigo. Boa tarde, Pietro. Boa tarde. Pietro pregou ontem uma palavra poderosa sobre como queimar por Jesus. E o Senhor foi falando comigo ali naquele culto sobre algo que ele já estava ministrando durante a semana. E o Senhor estava me levando a entender algumas coisas no reino do Espírito e especificamente, não foi isso que ele pregou, mas uma coisa casou com a outra, foi um complemento do Senhor ali, sobre a postura de Josafá diante dos seus inimigos. Então, ao finalizar o culto, nós convocamos a igreja a entrar em jejum, um jejum que não é um jejum normal, não é um jejum simples, mas é um jejum poderoso, e todos aqueles que entrarem nisso conosco, com certeza vão desfrutar de grandes coisas no reino do Espírito. Um jejum de 3 dias, somente na água, então realmente é um jejum que exige muito esforço, mas também que vem trazer grandes revelações, grandes coisas, grandes experiências para as nossas vidas diante do Senhor. Então, para iniciar, eu gostaria de ler 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 29, ou ao versículo 30, deixa eu conferir aqui, até o versículo 30. Pedi para o Pietro ler, eu estou com uma versão Almeida Revista Atualizada, ele está com a versão Corrigida Fiel, é isso? Então o Pietro vai ler esse texto e nós vamos depois dar todas as explicações relacionadas ao jejum, que já iniciamos hoje às 6 da manhã e vamos entregar na quinta-feira às 6 da manhã. Bom, vamos lá então, Pietro. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois seu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse:
Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis de pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando a ele. E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E o 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Amém. Glória a Deus. Então a gente vê aqui no reinado do rei, na versão do Pedro está Jeosafá, na minha versão está Josafá. No reinado do rei Josafá, ele recebeu uma notícia de que amonitas e moabitas estavam se levantando contra o reinado dele, contra o povo, e estavam vindo contra ele. E a palavra de Deus fala que ele teve medo, mas Josafá não tomou uma atitude política, Josafá não foi tentar fazer alianças, Josafá não convocou o exército. O verso 3 fala que Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, mediante essa atitude de Josafá, diante da postura, da posição dele, nós então entendemos que esse é o tempo, esses são os dias de nós buscarmos ao Senhor em jejum, para que o Senhor nos leve a romper a níveis ainda maiores no mundo espiritual. E olhando para a história de Josafá, olhando para tudo que aconteceu nesse
nesse trecho, né, que nós lemos de 2 Crônicas 20, nós vemos que o que acontece no final é que muitas riquezas vieram ao reinado de Josafá, depois dessa guerra. Então, uma das áreas que nós vamos romper com esse jejum é a área financeira. E nós vamos romper para a glória de Deus. Quantas são as pessoas que estão passando dificuldades financeiras, quantas são as pessoas que estão tendo que escolher que conta vai pagar, quantas são as pessoas que trabalham arduamente e não veem a cor do dinheiro. Eu não estou falando aqui, não estou pregando a teologia da prosperidade, pelo contrário, eu estou falando de pessoas que são filhos, que são herdeiros, mas que estão sofrendo nessa área e, na verdade, o Senhor quer e requer de nós um posicionamento para que nós possamos romper. Mas nós não vamos romper somente na área financeira, vamos romper em outras áreas também, principalmente na nossa vida espiritual, na nossa vida de entrega, de busca ao Senhor. 3 coisas se baseiam esse jejum de Josafá. Primeiro, a humilhação. Josafá se humilhou diante do Senhor. Depois eu convido você a ler novamente 2 Crônicas 20, do 1 ao 30, para você compreender melhor o que nós acabamos de ler aqui, o que o Pietro acabou de ler aqui. Josafá se humilhou na presença do Senhor, ele buscou o Senhor. Então, a primeira base do jejum de Josafá é a humilhação. Nós vamos colocar assim o rosto em terra, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos nos prostrar, nós vamos nos render ao Senhor, para que Ele ouça o nosso clamor em humilhação diante do Senhor, para que Ele realmente nos leve a outros níveis espirituais. Segunda base do jejum de Josafá é exatamente a busca. Não somente Josafá, mas vieram pessoas de outros lugares para buscarem ao Senhor. Então a busca, que na verdade, procurar com diligência, procurar com afinco, procurar até encontrar. Então a palavra de Deus nos dá várias orientações e nos dá respaldo para falar que nós temos que buscar ao Senhor. Principalmente agora, olhando para esse texto também fala que eles buscaram ao Senhor. Então, quando a palavra fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, é isso. É nós buscarmos ao Senhor para encontrá-lo. É nós procurarmos o Senhor, é nós nos humilharmos na presença dele. Então, humilhação, busca, mas também ele não jejuou sozinho. Ele chamou, né, a palavra de Deus fala, ele apregoou um jejum a toda a nação, como está escrito aqui. Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. E apregou o jejum em todo o Judá. Então, a minha dúvida era exatamente essa. Deus já tinha falado comigo na semana passada, chegou ontem, eu estava decidido a entrar num jejum de 3 dias hoje, mas eu estava com dúvida se eu chamava a igreja para participar de tudo isso, e a palavra do Senhor foi enfática quando Pedro falou que uma das formas de nós queimarmos por Jesus é andar em comunhão, estar em comunidade. É isso que vai fazer, uma das coisas, né, que nós devemos fazer para queimar por Jesus. E isso veio ao encontro daquilo que eu estava buscando no Senhor, o Senhor falando para mim. Esse jejum tem que ser feito em comunidade. Então, eu falei com a igreja e nós, então, iniciamos um jejum. E aí nós demos a nossa palavra que estaríamos aqui nessa tarde para fazer essa live e trazer toda a explicação necessária sobre o jejum. Então, um jejum de humilhação, de busca, um jejum em comunidade, um jejum de comunhão. Pietro, vou abrir um parênteses aqui. Pietro, olha aí se está... Nós estamos sozinhos aqui, se tem alguém nos assistindo, nós estamos sozinhos aqui. Eu vou pedir para o Pietro ter o cuidado de ver se está rodando ok, porque nós não estamos conseguindo ver comentários e ver se está tudo certo, mas a princípio, né, aparentemente está tudo correto, né? Está tudo fluindo. Tudo fluindo. Tem alguém assistindo? Tem. Amém. Comenta aí, quem estiver assistindo, comenta aí, fala, estou assistindo, para a gente saber quem é.
Tá bom, Pietro? Vai ficar acompanhando aqui. Glória a Deus. Então, no primeiro dia, quer falar do primeiro dia? Pode São ser. 3 dias. Como que nós vamos fazer? Como que nós já estamos fazendo? Iniciamos hoje às 6 da manhã com uma oração, orando ao Senhor falando com o Senhor, entregando nossas vidas ao Senhor e iniciando, dando abertura a esse jejum. Nós vamos das 6 da manhã de hoje às 6 da manhã de terça, né? Segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta. Nós entregamos esse jejum na quinta-feira às 6 horas da manhã. Aí quinta-feira você entrega o jejum e toma aquele café. Não pode entrar com tudo no café, tem que ser gradativo, né? Come um pouquinho, toma um pouquinho de café, gradativamente, porque senão você vai agredir o seu estômago, o seu fígado. Mas hoje é o primeiro dia, já está acontecendo, desde as 6 da manhã nós já estamos em jejum, mas não é tarde para você começar, pode começar. Pastor, eu não consigo fazer um jejum de 3 dias, não tem problema, você pode fazer um jejum de 12 horas, você pode fazer um jejum de 24 horas, você pode fazer um jejum de 6 horas. O importante é o teu coração. E nesses dias você vai orar da forma que nós vamos orientar aqui. Do jeito que nós vamos orientar aqui, você vai orar, você vai buscar ao Senhor, você vai se entregar ao Senhor e grandes coisas irão acontecer em nome de Jesus. Primeiro dia então, Pietro, o que você orienta? Nós anotamos algumas coisas aqui. O que você orienta para o primeiro dia, baseado, né, no texto de 2 Crônicas? Eu acho que o jejum de 3 dias ele é o mais complicado que tem, porque os 3 primeiros dias são os mais difíceis, né? Sim. E esse primeiro dia, muita gente vai começar a sentir dor de cabeça. Tem algumas pessoas que começam a tremer. Tipo eu, assim, né? Então, a fome desse primeiro dia é aquela que vem mais afiada. Então, porque no primeiro dia não é necessariamente uma obrigação ter essa dor de cabeça, geralmente é mais para o segundo, terceiro. Mas no primeiro dia tem a fome, é a vontade de comer a qualquer custo. Eu acredito que Esaú estava com essa fome do primeiro dia de jejum. E então, quando a gente sente essa fome, na minha visão seria uma forma de, não sei, fugir dessa fome ou dar uma desviada dessa fome, seria orar. Sim. É ter o tempo de oração, porque aí quando a gente faz isso, a gente está substituindo a fonte do alimento, né? E a oração, a leitura da palavra e pedir para o Senhor ajudar e dar a capacitação para esse começo, né? E é isso. Então a gente, olhando, né, para esse texto, olhando para esse jejum, os direcionamentos que o Senhor tem nos dado, nessa oração você vai pedir para Deus abrir os seus olhos espirituais. Isso é muito importante, no primeiro dia principalmente. Porque nós estamos saindo de um domingo, que talvez você comeu um churrasco, talvez você comeu uma macarronada. Eu comi salada de folhas, estou brincando. Mas nós entramos na segunda-feira nesse jejum, então precisamos buscar sensibilidade no Senhor e pedir para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais. Como o Pietro falou, o nosso corpo vai reclamar, você vai sentir fome. Sentiu fome, Pietro, até agora? Um pouquinho. Teve dor de cabeça? Não. Eu não senti fome até agora e eu também, graças a Deus, não tive dor de cabeça. Acho que é a primeira vez que eu jejuo que eu não tenho dor de cabeça. Isso também é para você que muitas vezes está jejuando e fala, eu não consigo jejuar porque eu tenho dor de cabeça. Você vai ter um pouco de dor de cabeça. Mas a orientação se a fome apertar, se tiver dor, não pare. Rompa esse primeiro dia. Se você romper o primeiro dia, você vai para o segundo dia e vai ver que vai ficar um pouquinho pior. Estou brincando. Em nome de Jesus, não vai ficar pior, vai melhorar.
até porque o teu espírito vai estar sendo alimentado. Então o importante do jejum é você se abster de alimentos, mas orar, estar na presença de Deus, senão vira dieta, né? Paro de comer e não faço nada, eu estou jejuando. Mas se você não orar, a oração e o jejum sempre andam em conjunto. Então, seu corpo vai reclamar, a fome vai apertar, mas não pare, avance, persevere, continue. Eu até escrevi aqui, ó, cada pontada de dor é uma pontada na garganta dos demônios, porque nós estamos rompendo no mundo espiritual, nós estamos vencendo, Deus vai nos dar essa vitória, nós vamos ver coisas que talvez estavam travadas na nossa vida, vamos ver essas coisas começar a avançar, coisas que estavam paradas, nós vamos começar a ver essas coisas funcionando, coisas que não aconteciam e você está buscando a Deus, você está esperando em Deus, vão acontecer. Então, não pare, continue. Beba muita água, não pare de beber água, porque a única coisa que nós vamos ingerir nesses 3 dias é a água. Então, é muito importante que você esteja hidratado e a água ajuda também a combater essa fome. Você que ora em línguas, faça isso. Ore em línguas, ore em mistérios. Quem ora em línguas, ora a Deus em mistérios. Isso vai edificar o seu espírito e vai fazer você avançar. E você não vai sentir os reflexos da falta do alimento no seu corpo. Leia a palavra, ore especificamente. Se você quiser, a gente pode até abrir o Salmo 109. Vamos ler junto o Salmo 109. Vamos lá. Pedro pregou sobre eu sou o pão da vida, numa série de mensagens que nós fizemos sobre o 7 eu sou de Jesus. E eu me lembro que quando ele falou sobre eu sou o pão da vida, ele falou um pouquinho sobre o jejum. Foi isso, né? Então, vamos ler o Salmo 109? Eu vou ler o Salmo 109, porque depois o Pedro já vai entrar no segundo dia. Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado, e tira como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro seu encargo. Fiquem órfãos seus filhos, e viúva a sua esposa. Forte isso, né? Forte, muito forte. É um salmo de Davi, que ele está orando a Deus contra os seus inimigos. Obviamente que nós não vamos desejar isso para os nossos inimigos. Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Mas o nosso inimigo aqui é o inimigo das nossas almas. E se há algo travado na nossa vida, muitas vezes pode ser obra maligna contra o avanço, contra o rompimento. Então, é contra esse inimigo que nós estamos orando, que nós estamos declarando essas palavras. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão o usurário, do fruto do seu trabalho. Esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre, como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração.
Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, maneiam a cabeça. Socorre, Senhor Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam ouvir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegrem-se, porém, o teu servo. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então você pode ler o Salmo 109, lendo a palavra, né? Entendendo que quais são os seus inimigos, é na área financeira, é na área espiritual, na área ministerial, é na área relacional, é na família. Quais são as suas dificuldades, onde você não consegue romper, é um pecado que você não consegue vencer, que é o seu inimigo. Então você vai orar o Salmo 109 e você vai pedir para o Senhor te ajudar a romper. Nesse primeiro dia, peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais. E com certeza você vai começar a ter experiências com o Senhor. E aí a gente vai para o segundo dia. Quer falar, Pedro, do segundo dia? Pode ser. O primeiro dia, ele é complicado de passar, fisicamente falando. E o segundo dia, ele geralmente piora. Ele fica mais difícil. Aí no terceiro dia, ele é melhor do que o segundo. Só que ele é pior do que o primeiro. Mas o segundo dia, quando a gente chega no segundo dia, parece que dá um refrigério, dá um alívio, porque já está chegando no fim, né? E nesse segundo dia é muito importante a gente orar pedindo por proteção e exposição, porque mesmo que fisicamente seja complicado, o jejum ele vai muito além do que a gente sente no corpo, né? Ele é algo 100% espiritual. Então, além da fome que a gente sente, desse desejo de comer, a gente acaba ficando de certa forma vulnerável, né, espiritualmente. Então é muito importante a gente pedir essa proteção para o Senhor. E nesse segundo dia o jejum vai ficar mais profundo. É nesse dia onde não é uma regra, mas geralmente o jejum tem esse objetivo, ele tem esse propósito, mas não é uma regra. E a gente acaba se tornando, né, ficando mais sensíveis à voz do Senhor. Então, quando a gente está procurando por alguma resposta ou alguma direção, durante o nosso tempo de jejum, que a gente tende a ficar mais sensível a qual é a direção do Senhor, porque a nossa carne vai ficando fraca, literalmente, né? E o corpo entra em cetose. Inclusive, quando eu preguei sobre o pão da vida, eu falei um pouquinho sobre isso, só que com uma linguagem mais contemporânea. Porque falando brevemente sobre isso e com a linguagem contemporânea, o nosso corpo ele usa como fonte de energia toda a comida que a gente consome. Então tudo que a gente consome vai sendo usado como energia. E aquilo que o nosso corpo não usa como energia, ele vai sendo acumulado. E aí que vai surgir a gordura. Então quando a gente começa um jejum de 3 dias ou mais, o nosso corpo ele vai parar de usar a comida que a gente consome como fonte de energia e vai começar a usar a reserva de gordura que a gente tem no corpo. E é aí que é a cetose. Então,
essa mudança da fonte de energia é o que causa muitas vezes a dor de cabeça. Muitas pessoas sentem um cansaço, uma fraqueza, porque o corpo ele está mudando. Mas espiritualmente algo novo acontece. Porque nós vamos passar, né, nesse tempo a algo mais profundo no Senhor. Porque, como eu falei, a nossa carne vai acabar ficando mais fraca e o nosso espírito vai se fortalecendo. Então, quando o Senhor falar com a gente, quando o Senhor se revelar, vai ser mais fácil a gente perceber isso. Porque a carne não vai estar gritando tanto assim. E é nesse momento que a gente pode ter muitas vezes sonhos, visões, palavras de conhecimento. Então, o Senhor pode revelar muitas coisas a nós durante esse tempo de jejum. Então, nós fazemos esse jejum como uma forma de humilhação, como uma forma de busca ao Senhor, para nós termos mais dele. Mas mesmo nós fazendo o jejum como uma forma de só buscar o Senhor, ele ainda assim se revela a nós, ele ainda assim entrega coisas novas para nós, né, durante esse tempo. E é muito importante a gente estar atento nesse período, porque, como eu falei, a nossa carne vai estar fraca e o nosso espírito vai estar sendo fortalecido. E Jesus, quando ele fez o jejum de 40 dias no deserto, Satanás esperou passar os 40 dias para fazer a tentação. Porque naquele momento, Jesus estava com um corpo fraco, com um corpo já passado muito tempo sem comer. Então, esses sintomas que a gente sente de jejum, estava como algo, imagina isso 40 vezes pior, né? Uma fome, esse desejo de comer. Então, a tentação de transformar a pedra em pão é muito além do que só simplesmente Jesus comer naquele momento. Mas aquela tentação naquele momento foi algo difícil, eu acredito, para Jesus por ter essa fragilidade, né? Mesmo ainda sendo Deus, ele também era homem, então ele ainda estava com essa fragilidade de estar tanto tempo sem comer. Então nós devemos estar atentos, porque se Jesus foi tentado, imagina a gente. Então é muito importante vigiar, né? Estar sempre atento e anotar tudo o que acontecer. Seja, não sei, uma tentação que aconteceu ou alguma experiência que o Senhor deu. Enfim, anotar o sonho, anotar tudo. Inclusive, quando Daniel ele teve o sonho, a palavra fala que depois que ele acordou, ele foi lá e anotou o sonho. Então é muito importante a gente estar fazendo registro de tudo isso. E Deus vai revelar estratégias. Então, se acontecer de vir alguma tentação, ou enfim, qualquer situação que possa acontecer, o Senhor sempre vai nos dar estratégias, porque afinal de contas nós estamos fazendo a vontade dele, né? Amém. Glória a Deus. Então, eu estou com uma expectativa grande por esse segundo dia. Lógico, estamos vivendo um dia após o outro, mas eu creio que se a gente rompe esse primeiro dia, o segundo dia a gente já começa a ter umas experiências ainda mais profundas com o Senhor, porque afinal de contas nós estamos ali avançando, e isso será muito importante. Como Pedro falou, nós vamos ficar mais sensíveis espiritualmente, nós vamos ter sonhos, vamos ter visão, vamos ter palavra de conhecimento, vamos sentir algo no corpo também, porque, como ele falou, o corpo entra em cetose, enfim, muitas coisas vão acontecer. Mas ore, de fato, por proteção e por exposição. Que exposição é essa? Por o Senhor expor aquilo que está acontecendo. Testemunhos relatam que
nesse período de jejum, ou alguns outros jejuns que pessoas já fizeram, eu já tive bastante experiência com jejum, mas muitas coisas acontecem no sentido de revelações. Olha, foi feito um trabalho, tem algo oculto, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, ou não, isso é geracional, vem dos seus pais, vem dos seus avós. Nós recebemos através de sonhos, visões. O Senhor nos dá a palavra de conhecimento, que é um dom. Então a gente precisa estar atento a tudo isso, como foi muito bem aqui explanado pelo Pietro. Pietro, olha aí quem que está com a gente. Deixa eu ver. Larissa, Centenário, Itamar. Glória a Deus. Shalom, shalom, shalom. Que bênção, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo menos os dois comentaram, né? Se tiver mais, tem mais pessoas, né? Tem mais pessoas acompanhando. Mas não tem problema se as pessoas não conseguirem acompanhar agora, como nós sabemos que a grande maioria não conseguiria mesmo. Depois o Pietro vai editar essa live e vai subir no canal da igreja para que todos possam ter acesso. E no terceiro dia nós vamos cantar o hino da vitória. No terceiro dia nós vamos realmente celebrar a vitória do Senhor, porque nós já vamos ter passado por essas experiências, né? Nós fizemos algumas anotações aqui. Então, a sua oração é para que Deus manifeste a sua vitória, para que Deus entregue a sua vitória, para que o Senhor te mostre o que realmente Ele está fazendo, para que o Senhor te mostre o que realmente está acontecendo. Mas eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas. Quando nós jejuamos, o inimigo obviamente não vai ficar tranquilo. Por isso que nós sempre falamos, se vier algo contrário, se vier algum tipo de ataque espiritual, se vier algum sentimento ruim para que você desista, não desista, não ceda, continue, avance. A não ser que você entenda que é algo grave, sua cabeça está insuportavelmente doendo, coisas extremas, claro que não, para imediatamente e vai corrigir isso. Agora, nós aconselhamos aos idosos, às gestantes, as pessoas que têm algum tipo de fazem algum tipo de tratamento, não entrarem nesse jejum. Agora, você que está fazendo esse jejum, você que está nesse jejum, você que vai aderir a esse jejum, tenha muita atenção aos ataques que podem vir. Você poderá sentir desânimo repetitivo, pensamentos de desistência, fome exagerada, dores de cabeça, como nós falamos, tontura, distrações. Então, muita atenção. Como nós vamos estar com o espírito muito sensível, nós vamos ter ali o discernimento do espírito em saber aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos agir. Então, se você começar a ver que essas movimentações começam a acontecer contra você, e principalmente para você desistir do jejum, repreenda em nome de Jesus e continue firme, perseverante. Afinal de contas, são apenas 3 dias e o Senhor, Ele está olhando tudo isso, olhando o nosso coração. Inclusive, pessoas vão tentar te convencer a parar. Sabia? No período de jejum, pessoas vão tentar te convencer a parar. Ah, mas a pessoa não tem nada a ver com Deus. Ah, porque a pessoa não sei, você pode pensar, julgar isso como se fossem as pessoas que não conhecem a palavra. Mas pode ser que pessoas do seu convívio, pessoas que creem no Senhor Jesus, sejam levantadas para fazer você parar, tentar te convencer a parar. Então, esteja atento, tá bom? Não desista, persevere, continue para que você possa ver realmente o que Deus vai fazer. Eu orientaria você a louvar mais, a adorar ao Senhor. Se você pode, deixa lá o som ligado, coloque louvores, coloque músicas de adoração ao nome do Senhor, eleve o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor e vai declarando a palavra de Deus. Vai declarando a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós sabemos contextualmente como Paulo estava vivendo e por que ele falou aquilo.
Mas nós temos essa orientação do Senhor, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tendo fome ou não tendo fome, eu posso vencer, eu posso romper, eu vou conseguir chegar. Eu posso todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Então você vai declarando a palavra. Quando Deus fala para Josué, seja forte, seja corajoso. Quando o autor aos Hebreus fala, nós precisamos de perseverança. Tiago fala, persevere. Então nós precisamos tomar a palavra de Deus como nossa arma de guerra, é a nossa espada, e nós vamos atacar todo o pensamento maligno, todo o sentimento de desistência, e nós vamos vencer em nome de Jesus. E ao final dos 3 dias, nós veremos grandes coisas acontecerem. Nós vamos contar testemunhos. A igreja será edificada, a sua casa será fortalecida, a sua vida espiritual e também todas as áreas que nós estamos entendendo que nós vamos romper, nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Isso é para quem crê, né, Pietro? Porque como Pietro falou ontem, a multidão, ela não cria. A maioria das pessoas não cria. Os discípulos criam. Então, que nós possamos ser discípulos que vão crer no que o Senhor Jesus está falando, porque nós podemos até como multidão receber os benefícios, as bênçãos, mas só os discípulos têm um rompimento no mundo espiritual, vivem coisas novas, vivem experiências profundas com o Senhor, e acredito que assim a gente vai ter realmente um passo importante para o próximo nível, como igreja do Senhor, expandindo o reino, estabelecendo o reino. Amém? Amém, Pedro? Amém. É isso? Quer falar mais alguma coisa? Depois dos 3 dias de jejum, pode comer uma pizza, grandona, pacabóis. Pacabóis, ó. É isso aí, glória a Deus. Então, para encerrar, como nós estamos nesse tempo de consagração, eu gostaria de fazer uma oração por nós, por você que está aderindo a esse jejum, para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos revele grandes coisas em nome de Jesus. Nós ouviremos testemunhos de muitas bênçãos e muitas vitórias, tenho certeza disso, porque agindo Deus, quem impedirá? Amém? Feche os teus olhos onde você está, faça essa oração conosco. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por essa tarde tão abençoada e poderosa que o Senhor nos concedeu. Nesses dias, Pai, de jejum, nós estamos orando agora, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento espiritual. Pedindo ao Senhor, Pai, como foi orientado aqui no primeiro dia, abra os nossos olhos espirituais e nos ajude, Senhor, a enxergar coisas grandes, firmes, profundas e que ainda não vimos, Pai, porque nós estávamos, Senhor, estagnados, parados, não estávamos fazendo nada diferente para que o Senhor se revelasse a nós de uma forma diferente. Mas nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nesse nosso esforço, nessa nossa dedicação em jejuar esses 3 dias, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Que nesse primeiro dia o Senhor já nos dê sensibilidade para nós ouvirmos a Tua voz e que o Teu Espírito Santo comece a fazer grandes coisas no nosso interior. Que nós possamos, ó Deus, ter experiências profundas nesses 3 dias, experiências sobrenaturais que vão nos levar a um outro nível espiritual na nossa vida, seja na área financeira, um rompimento, Senhor, nessa área que é tão sofrida, meu Deus, nas casas, nos lares, na mente das pessoas, que o Senhor possa nos dar discernimento, Senhor, e nos dar esse rompimento na área financeira, mas também no nosso ministério, na nossa vida espiritual, na nossa vida relacional, no nosso casamento, Senhor, em nome de Jesus, no relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, tudo que envolve relacionamento, que o Senhor nos ajude, Pai, a liberar perdão, a pedir perdão, a fazer reconciliações, reparos que são necessários, e que em nome de Jesus, acima de todas as coisas, e no final de tudo, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que possamos chegar ao último dia com louvor, não somente louvando e adorando o Teu nome, mas
no sentido de estarmos bem, Pai. Principalmente espiritualmente, nós cremos que estaremos, Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. E essa dedicação não é somente para as nossas vidas individuais ou familiares, mas é para a vida da igreja, para que a igreja do Senhor também venha romper nas áreas que precisamos romper, Pai. Essa é a nossa oração, crendo e com as expectativas altas no Senhor de que o Senhor fará grandes coisas. Agradecidos ao Senhor, nós estamos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.